Já sentiu como se algo mudasse quando você entra num ambiente sem dizer nada, sem fazer nada? Apenas entrou, mas você sentiu. As pessoas olharam diferente. A conversa parou por um instante. O ar ficou mais denso ou mais leve. Alguma coisa aconteceu. E você não sabe explicar exatamente o quê. Mas relaxa, porque o que eu vou te revelar agora vai mudar completamente a forma como você entende a sua própria presença. Carl Jung, lá em 1928, publicou um ensaio chamado Sobre a Energia Psíquica. Nele, ele explicou algo que a ciência moderna só conseguiu validar quase um século depois. A sua presença fala, antes mesmo da sua boca abrir. Antes de você formular uma única palavra, algo em você já está comunicando, já está transmitindo, já está afetando o campo ao redor. E a neurociência recente provou isso de forma mensurável. O cérebro humano processa sinais não verbais meio segundo antes de processar palavras. Isso significa que antes de você terminar a sua primeira frase, as pessoas ao redor já formaram uma impressão sobre você. Já decidiram se você é confiável ou ameaçador, se você é acolhedor ou distante, se você carrega poder ou medo. E tudo isso acontece fora da consciência, tanto da sua quanto da deles. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que a sua presença está comunicando. Porque algumas pessoas dominam ambientes sem dizer uma palavra. E como você pode conscientemente moldar o que você transmite antes de falar. Primeiro, você precisa entender o que Jung chamou de energia psíquica. Em 1928, ele publicou esse conceito que revolucionou a psicologia. Jung disse que a psique é um sistema dinâmico de energia. Essa energia não pode ser medida fisicamente como eletricidade ou calor, mas pode ser sentida, pode ser observada através dos seus efeitos. Pensa nisso. Você já conheceu alguém que parece preencher um ambiente só por estar ali? Alguém que não precisa falar alto, não precisa chamar a atenção. Mas mesmo assim, todo mundo percebe quando essa pessoa entra. Isso é energia psíquica em ação. Jung explicou que essa energia irradia de nós constantemente. Ela é moldada pelos nossos pensamentos, nossas emoções e principalmente pelo nosso inconsciente. E aqui está a parte crucial. A maioria dessa comunicação acontece sem você saber. Você está transmitindo informações sobre quem você é a cada segundo. Seu corpo, sua postura, suas microexpressões, sua respiração. Tudo isso comunica antes das suas palavras chegarem. E as pessoas ao redor estão recebendo essas informações também sem saber. O cérebro delas está processando seus sinais automaticamente, formando julgamentos, decidindo como reagir a você. Tudo isso em frações de segundo, antes de qualquer palavra ser dita. Mas espera, porque aqui está o que a neurociência moderna descobriu. Pesquisadores especializados em comunicação não verbal descobriram algo fascinante. O cérebro processa sinais não verbais até meio segundo antes de processar palavras, expressões faciais, tom de voz. Sinais corporais são decodificados quase instantaneamente, muito antes de conscientemente registrarmos o significado verbal. E esses sinais rápidos moldam se alguém parece acolhedor, seguro, confiante ou emocionalmente conectado. Quando sua linguagem corporal comunica presença e tranquilidade, as pessoas intuitivamente te percebem como mais confiável e agradável. E isso não é opinião. Isso não é filosofia. Isso é neurociência mensurável.
Os neurônios, vias neurais e módulos cerebrais específicos controlam como expressões faciais, gestos de mão e posturas corporais são produzidas e decifradas. E uma característica fundamental da comunicação não verbal é que a maioria das mensagens são enviadas e recebidas automaticamente e fora da consciência. Você não pode evitar comunicar não verbalmente, porque seus sinais ou ausência de sinais serão interpretados pelos outros de qualquer forma. A única escolha que você tem é se essa comunicação será consciente ou inconsciente, se será intencional ou acidental, se será alinhada com quem você realmente é ou fragmentada e confusa. Agora, presta atenção porque aqui está o que Jung descobriu sobre presença simbólica. Jung falou de algo que ele chamou de presença simbólica. A energia viva de um indivíduo que, mesmo sem intenção, ativa o inconsciente de outros. Pensa nisso. Sua presença não é neutra. Ela carrega informação, carrega energia, carrega símbolos que o inconsciente de outras pessoas reconhece e responde. E essa resposta acontece antes de qualquer análise racional. É por isso que você pode sentir desconforto perto de certas pessoas sem conseguir explicar o porquê. É por isso que você pode se sentir instantaneamente à vontade com alguém que acabou de conhecer. Não é mágica. É comunicação inconsciente. É sua energia psíquica interagindo com a energia psíquica de outros. E Jung foi ainda mais longe. Ele explicou que integrar a sombra, aquelas partes de nós mesmos que reprimimos e escondemos, leva a uma presença mais poderosa e autêntica que pode afetar os outros inconscientemente. Quando você está fragmentado, quando existem partes de você que você nega ou esconde, sua presença transmite essa fragmentação. As pessoas sentem que algo está faltando, que algo não está alinhado, mesmo que não consigam articular o quê. Mas quando você está integrado, quando você aceitou todas as partes de si mesmo, sua presença se torna coerente, unificada. E essa coerência é sentida. Ela transmite segurança, transmite autenticidade, transmite poder. Mas calma, porque existe um aspecto disso que poucos falam. Jung disse algo profundo sobre energia. Tudo que é humano é relativo, porque tudo repousa sobre uma polaridade interna, pois tudo é fenômeno de energia. Energia necessariamente depende de uma polaridade pré-existente, sem a qual não poderia haver energia. O que isso significa para a sua presença? Significa que você não pode ter luz sem sombra. Não pode ter força sem vulnerabilidade. Não pode ter presença poderosa sem ter integrado os opostos dentro de você. Pessoas que tentam parecer sempre fortes, sempre confiantes, sempre no controle, transmitem uma falsidade que outros detectam inconscientemente. Porque energia real vem de polaridade integrada. Vem de alguém que conhece sua luz e sua escuridão, que aceita sua força e sua fraqueza, que não está fingindo ser apenas uma metade de si mesmo. E quando você encontra essa integração, sua presença muda. Você não precisa mais performar confiança. Você simplesmente é. E essa autenticidade é o que as pessoas realmente respondem, não as suas palavras, não a sua performance, mas a verdade energética do que você é. Agora, eu vou te mostrar exatamente o que acontece neurologicamente quando você entra num ambiente. Antes de você abrir a boca, o cérebro das pessoas ao redor já começou a processar informações sobre você. A amígdala, responsável por detectar ameaças, está avaliando se você representa perigo ou segurança. O córtex pré-frontal está tentando categorizar você.
colocá-lo em alguma caixa mental que faça sentido. Já sentiu aquela mudança repentina ao entrar em um ambiente? Um silêncio que se instala, olhares que te avaliam, uma atmosfera que de repente se transforma. É como se a sua simples presença acionasse algo invisível. Prepare-se, porque o que eu vou revelar agora vai transformar a forma como você percebe o impacto que você causa no mundo. Mergulhe comigo na sabedoria de Carl Jung, nas descobertas avançadas da neurociência. E vamos juntos desvendar os mistérios da sua energia psíquica. Aprenda a moldar a sua presença de uma forma consciente, de uma forma poderosa. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, uma jornada que vai te surpreender e te capacitar. Os neurônios espelho dentro das pessoas estão captando a sua energia emocional, literalmente espelhando dentro delas exatamente o que você está sentindo. E tudo isso acontece em milissegundos. Antes mesmo que você consiga formular a sua primeira frase, a decisão inicial sobre você já foi tomada, não conscientemente, mas a base emocional da resposta delas a você já está estabelecida. E aqui está o que Andrew Huberman explicou sobre os estados cerebrais. O seu estado interno afeta diretamente a forma como você é percebido externamente. Se você está em um estado de medo, o seu corpo emite sinais de medo, que os outros detectam. Se você está em um estado de calma, de confiança, o seu corpo emite sinais completamente diferentes. A sua respiração muda, a sua postura se altera, as suas microexpressões se transformam, e as pessoas respondem a esses sinais, antes mesmo de processar as suas palavras. É por isso que técnicas de regulação do sistema nervoso são tão importantes, não apenas para como você se sente, mas para como você é percebido. Quando você regula o seu sistema nervoso, antes de entrar em uma situação social, você está, literalmente, mudando os sinais que o seu corpo emite. Você está mudando o que a sua presença comunica. Mas aqui está a parte que vai te surpreender de verdade. A sua presença não afeta apenas como as pessoas te veem. Ela afeta a forma como as pessoas se comportam ao seu redor. Estudos recentes sobre sincronização neural mostram que, quando duas pessoas interagem, seus cérebros começam a se sincronizar. Padrões de ondas cerebrais se alinham e essa sincronização é influenciada por quem tem a presença mais forte, mais regulada, mais coerente. Isso significa que, quando você entra em um ambiente com uma presença integrada, regulada, você não está apenas sendo percebido de uma forma diferente. Você está, literalmente, influenciando os estados cerebrais das pessoas ao seu redor. Você está puxando a energia da sala na sua direção. Você está criando um campo que os outros respondem. E isso não é misticismo. Isso é neurociência. Ondas cerebrais se sincronizam em interação social. A pessoa com o sistema nervoso mais regulado tende a influenciar os sistemas nervosos dos outros. É por isso que líderes naturais parecem acalmar ambientes, apenas por estarem presentes. Não é magia, é regulação nervosa contagiosa, é coerência energética sendo transmitida e absorvida. Agora, preste atenção neste insight crucial, que muda tudo. Carl Jung disse que, quando a vontade colapsa, a energia assim liberada desaparece da consciência e cai no inconsciente. Na verdade, é nesses momentos que os primeiros sinais de atividade inconsciente aparecem.
O que isso significa para a sua presença? Significa que, quando você está exausto, quando a sua vontade está esgotada, quando você não tem mais energia para manter a máscara, o seu inconsciente começa a vazar. As partes de você que você normalmente esconde começam a aparecer. E as pessoas sentem isso. Sentem quando você não está mais no controle da sua presença. Sentem quando o que você transmite não é mais intencional. E aqui está a ironia. Muitas vezes, é nesses momentos de exaustão que as pessoas veem quem você realmente é. Quando a performance cai, a verdade aparece. E dependendo de quanto trabalho interno você fez, essa verdade pode ser bonita ou assustadora. Pode aproximar pessoas ou afastá-las. Pode revelar profundidade ou revelar vazio. A questão é, o que a sua presença sem filtro comunica sobre você? Mas existe uma forma de moldar isso conscientemente. Carl Jung propôs uma tendência ao equilíbrio dentro da personalidade. O ideal seria uma distribuição igual de energia psíquica sobre todas as estruturas da personalidade. Isso está relacionado ao princípio de entropia, a equalização de diferenças de energia. O que isso significa na prática? Significa que, quando você está desequilibrado, quando toda a sua energia está concentrada em uma parte de você, enquanto outras partes são negligenciadas, a sua presença reflete esse desequilíbrio. Você pode parecer muito mental, mas desconectado do corpo, muito emocional, mas sem estrutura, muito focado, mas rígido. As pessoas sentem esses desequilíbrios, sentem quando algo está faltando, sentem quando você está incompleto de alguma forma. Mas quando você trabalha para equilibrar a sua energia, quando você dá atenção a todas as partes de si mesmo, algo muda. A sua presença se torna mais plena, mais tridimensional, mais humana e, paradoxalmente, mais magnética, porque as pessoas são atraídas por totalidade, são atraídas por quem parece inteiro, por quem não está tentando esconder metade de quem é. Agora, eu vou te dar o protocolo completo para transformar a sua presença. Primeiro passo: regulação do sistema nervoso. Antes de entrar, Andrew Huberman explicou que o suspiro fisiológico, 2 inspirações curtas pelo nariz, seguidas de uma expiração longa pela boca, ativa o sistema nervoso parasimpático, em tempo real. Pratique isso 3 a 5 vezes, antes de entrar em qualquer situação social importante. Isso muda os sinais que o seu corpo emite, muda o que a sua presença comunica, antes mesmo de você falar. Segundo passo: consciência da postura e ocupação de espaço. O seu corpo comunica poder ou submissão pela forma como você ocupa espaço, ombros abertos, coluna ereta, pés firmemente plantados. Comunicam segurança, corpo contraído, ombros fechados, ocupando o mínimo de espaço possível. Comunica medo. Não se trata de parecer arrogante, se trata de não pedir desculpas por existir. Terceiro passo: intenção antes da entrada. Antes de entrar em um ambiente, pause por um momento. Pergunte a si mesmo: qual energia eu quero trazer para esse espaço? Isso não é visualização mística. Isso é preparação neurológica. Quando você define uma intenção, você alinha o seu sistema nervoso com essa intenção, e esse alinhamento muda os sinais que você emite. Quarto passo: integração da sombra contínua.
Este é o trabalho mais profundo. Identifique as partes de você que você esconde. Em situações sociais, a raiva que você reprime, a vulnerabilidade que você mascara, o poder que você diminui. Cada parte reprimida fragmenta a sua presença. Cada parte integrada a unifica. Quanto mais você aceita todas as partes de si mesmo, mais coerente a sua energia se torna. Quinto passo: respiração consciente. Durante interações, Andrew Huberman mostrou que a sua respiração afeta diretamente o seu estado cerebral. Respiração curta e superficial ativa o sistema de estresse. Respiração lenta e profunda ativa o sistema de calma. Se durante conversas importantes, mantenha a consciência da sua respiração. Isso mantém você regulado. E essa regulação é transmitida para os outros. Sexto passo: escuta antes de falar. A maioria das pessoas entra em interações, pensando no que vão dizer, mas a sua presença se fortalece. Quando você entra pensando em como vai ouvir, escuta ativa muda a sua energia, muda a sua postura, muda as microexpressões do seu rosto. E as pessoas sentem quando estão sendo genuinamente ouvidas. Isso muda como elas respondem a você. Mas aqui está o que acontece. Quando você faz esse trabalho consistentemente, deixa eu te contar uma coisa. Sobre os 3 níveis de presença que Carl Jung identificou e que a neurociência moderna validou. O primeiro nível é a presença física. Isso inclui sua postura, seus gestos, como você ocupa o espaço, como você se movimenta. A maioria das pessoas só pensa nesse nível quando fala de presença. Mas esse é apenas o nível mais superficial. O segundo nível é a presença emocional. Isso inclui a energia que você irradia, o estado do seu sistema nervoso, as emoções que você está processando. Mesmo que tente esconder, seu corpo vaza essas informações constantemente, através de microexpressões, tom de voz, ritmo da respiração. As pessoas captam isso antes de qualquer palavra. O terceiro nível é a presença psíquica. Este é o nível que Carl Jung mapeou. É a energia do seu inconsciente, a soma de quem você é, incluindo as partes que você não conhece conscientemente. É o peso da sua sombra, é a profundidade da sua individuação, é a integração ou fragmentação da sua psique total. E aqui está o que poucos entendem. Você pode treinar os 2 primeiros níveis, pode aprender a ter boa postura, pode aprender a regular suas emoções, mas o terceiro nível não pode ser performado. Ele só pode ser desenvolvido através de trabalho interno real, através de confrontar sua sombra, através de integrar suas partes, através de se tornar genuinamente mais inteiro. E é esse terceiro nível que as pessoas mais sensíveis captam. É esse nível que determina se sua presença tem profundidade ou é apenas superfície polida. Existe um teste simples que Carl Jung usava para medir isso. Ele observava como as pessoas respondiam a alguém quando essa pessoa não estava tentando impressionar, quando estava relaxada, quando não estava performando. Ele notou que pessoas verdadeiramente integradas mantinham a mesma qualidade de presença, independentemente da situação. Não precisavam de contexto para parecerem poderosas, não precisavam de palco para parecerem magnéticas. Simplesmente eram, enquanto pessoas fragmentadas.
oscilavam dramaticamente. Pareciam confiantes em certos contextos e completamente diferentes em outros. Sua presença dependia de circunstâncias externas, de validação, de performance constante, e essa oscilação era sentida por outros como instabilidade, como falta de solidez, como falta de confiança no nível mais profundo. A pergunta que você precisa se fazer é: sua presença é consistente ou oscila, dependendo de quem está olhando? E aqui está outro aspecto que a neurociência recente descobriu. Pesquisadores estudando comunicação não verbal descobriram que a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões, é fundamental para melhorar habilidades de comunicação. Isso significa que seu cérebro pode ser retreinado para emitir sinais diferentes. As vias neurais que controlam sua linguagem corporal, suas microexpressões, sua postura, tudo isso pode ser modificado através de prática consistente. Você não está preso ao que sua presença comunica hoje. Você pode mudá-la, mas a mudança real não vem de memorizar técnicas, vem de mudar quem você é, no nível mais profundo. As técnicas são apenas a superfície. O trabalho interno é o que realmente transforma. Outro insight crucial que Carl Jung ofereceu sobre presença. Ele disse que a energia que pertence ao arquétipo não é nossa, para dispor como quisermos. Isso significa que existe algo maior, operando através da sua presença. Quando você está alinhado com seu verdadeiro self, quando está vivendo de acordo com seu propósito mais profundo, quando está expressando os arquétipos que naturalmente habitam sua psique, sua presença ganha uma qualidade diferente. Você não está mais apenas comunicando você mesmo, está de alguma forma canalizando algo maior. E as pessoas sentem isso. Sentem quando alguém está conectado com algo além do ego. Sentem quando alguém está vivendo de acordo com algo mais profundo do que autointeresse. E essa qualidade não pode ser fabricada, só pode ser cultivada através de alinhamento genuíno com quem você realmente é. Depois de semanas praticando esses passos, algo começa a mudar, não apenas como você se sente, mas como as pessoas respondem a você. Você vai notar que as conversas fluem de forma diferente, que as pessoas se abrem mais, que você é lembrado, mesmo quando falou pouco, que portas começam a se abrir, de formas que não faziam sentido antes, porque sua presença está comunicando algo diferente agora. Está transmitindo coerência, está transmitindo integração, está transmitindo algo que o inconsciente das pessoas reconhece e responde. Você não precisa mais de técnicas de persuasão, não precisa mais de scripts de conversa, não precisa mais fingir ser alguém que não é, porque sua presença verdadeira, quando integrada e regulada, é mais poderosa do que qualquer técnica superficial. E existe algo ainda mais profundo que acontece quando sua presença muda. Você começa a atrair pessoas diferentes. As pessoas que eram atraídas pela sua versão fragmentada vão se afastar. As pessoas que respondem à sua versão integrada vão aparecer. É como se você estivesse transmitindo em uma frequência diferente agora, e apenas quem está sintonizado nessa frequência consegue te ouvir. Isso pode ser desconfortável no começo. Você pode perder pessoas que pensava que eram importantes. Mas o que você ganha em troca
é conexão real. Pessoas que respondem a quem você realmente é. Não a máscara, não a performance, mas a verdade energética do que você se tornou. Carl Jung disse que a energia que pertence ao arquétipo, ao inconsciente, não é nossa, para dispor como quisermos. Deixa eu te contar algo que poucos percebem sobre presença. Em diferentes culturas e contextos, pesquisadores observaram que, enquanto as técnicas de comunicação variam culturalmente, a capacidade de detectar autenticidade versus falsidade é universal. Pessoas de todas as culturas conseguem sentir quando alguém está sendo genuíno, quando sua presença carrega verdade. Isso sugere que existe algo profundamente humano, talvez até arquetípico, na forma como processamos a presença de outros. Não é aprendido culturalmente, é inato. E isso tem implicações enormes. Significa que não importa quais técnicas você aprenda, não importa qual máscara você use, em algum nível, as pessoas vão sentir a verdade do que você realmente é. Por isso, o trabalho interno é insubstituível. Por isso, a integração da sombra é fundamental. Por isso, você não pode simplesmente performar presença e esperar que funcione a longo prazo. E aqui está a conexão final entre Carl Jung e a neurociência moderna. Andrew Huberman explicou em vários episódios que o sistema nervoso não opera isolado. Ele está constantemente em comunicação com os sistemas nervosos de outros, ao nosso redor. Isso é chamado de corregulação, e o que Carl Jung mapeou como energia psíquica interagindo entre pessoas. A neurociência agora confirma como sistemas nervosos sincronizando. Quando você está regulado, você ajuda a regular outros. Sabe? Quando você está desregulado, você acaba desregulando os outros ao seu redor. Quando a sua presença, a sua atitude é coerente, você induz coerência em todos, mas quando sua presença é fragmentada, você induz confusão. É uma responsabilidade que vem junto com o poder de ter presença. Você está constantemente afetando o campo ao seu redor. A única questão é se você está consciente disso ou não, se você está moldando essa energia intencionalmente ou deixando acontecer por acaso. Tem um último experimento que eu quero muito que você faça. Na próxima semana, antes de entrar em qualquer ambiente social, pause por 30 segundos. Respire fundo, faça 3 suspiros fisiológicos. Se pergunte, o que eu quero que minha presença comunique nesta situação? E então observe. Observe como as pessoas respondem de forma diferente. Observe se as conversas fluem melhor. Observe se você se sente mais você mesmo. Esse é o começo do caminho. Da inconsciência para a consciência. Da fragmentação para a integração, do acaso para a intenção. E cada passo nessa jornada muda não só como você é percebido, mas quem você genuinamente se torna. E essa é talvez a verdade mais profunda sobre presença. Você não pode fabricá-la completamente. Você pode regulá-la, pode integrá-la, pode alinhá-la, mas no final, a sua presença é a expressão de quem você realmente é, no nível mais profundo. Não de quem você finge ser, não de quem você gostaria de ser, mas de quem você genuinamente se tornou, através do trabalho interno que você fez. E esse trabalho, essa integração, essa jornada de se tornar inteiro, é o que realmente transforma o que você comunica, antes mesmo de você abrir a boca.
Você acabou de receber um conhecimento que conecta a psicologia profunda com a neurociência moderna, de uma forma que poucos fazem. A maioria dos conteúdos sobre presença se limita a dicas superficiais. Faça contato visual, sorria mais, use o nome das pessoas. Mas isso é como colocar maquiagem sobre uma ferida. A verdadeira transformação vem do trabalho interno, que muda o que você transmite de forma genuína. O Super Thanks não é só apoio financeiro. É você reconhecendo que esse tipo de conhecimento integrado tem valor, que você faz parte de um grupo que busca transformação real, não técnicas superficiais. Quando você clica no coração dourado, você está dizendo: continue fazendo essas conexões, continue revelando o que os outros escondem. Agora eu preciso saber de você. Quando foi a última vez que você entrou num ambiente e sentiu a sua própria presença? Aquele momento em que você percebeu que estava transmitindo algo, antes mesmo de falar. Conta pra gente nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outros a reconhecerem o próprio poder silencioso que carregam. E se você ainda não teve essa experiência, se você ainda se sente invisível em grupos, presta atenção. Não é porque você não tem presença, é porque a sua presença ainda está fragmentada, ainda está escondida, ainda está esperando para ser integrada. O potencial está lá. O trabalho é liberá-lo. Carl Jung disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Sua presença é inconsciente até você torná-la consciente. E esse é o convite. Despertar para o que você já está comunicando e começar a moldá-lo intencionalmente. O mundo responde ao que você transmite. A questão é, você está transmitindo quem você realmente é,